Estava aqui na discussão, nem vi. Estava tendo uma reunião ontem para tratar de questão de prazo, né? Reunião de professores, questão de prazo, prazo de artigo, até a gente está vendo aí direitinho essa questão dos prazos, e conversando sobre essa necessidade de metodologia. Metodologia diferente de produção científica, oficina de produção científica. Oficina de produção científica é uma coisa, metodologia é outra. Então, a gente estava conversando sobre a necessidade de aumentar alguma coisa aí, algum estudo para vocês, para todos os alunos, né? Não só os que estão aqui nessa sala, sobre método, sobre metodologia. Não se recomenda utilizar, isso é mais para as pesquisas da área do direito, tá? Eu não sei se tem muitas obras que não sejam da área do direito que vêm com esses nomes, mas não se recomenda livros manuais, manual de alguma coisa, manuais em pesquisa científica. Porque vocês estão fazendo pesquisa científica, vocês não estão fazendo pesquisa instrumental. A pesquisa instrumental, todo mundo aqui tem sua área profissional. A pesquisa instrumental é aquela que nós fazemos na nossa profissão. Eu sou advogada, eu terminava de fazer uma petição. A Ana Paula está ali mexendo em decisão. A Gabi está fazendo a petição inicial. A Cristiana Seara deve estar fazendo um laudo, parecer alguma coisa. Tá? Cada um fazendo as suas peças. Você faz pesquisa para aquilo ali. Isso é uma pesquisa instrumental. Agora, para pesquisa científica, é um pouquinho diferente. Até a linguagem é diferente. Nós temos que tirar essa linguagem muito própria das nossas áreas e evitar nas pesquisas. Eu falo isso até para as pessoas do direito, o juridiquês. Às vezes a gente pega umas dissertações, umas teses, tá lá umas palavras em latim, destarte, como é que é, gente? Ademais. Parece que a gente está... Esses dias eu peguei uma dissertação que eu não sabia se era uma petição inicial, a pessoa estava argumentando tanto, a gente está querendo convencer aqui o tribunal, só pode. Então, nós temos que extrair, né, tirar todo esse vício que nós temos da linguagem da nossa área, da nossa profissão, muito difícil. Difícil é voltar. O difícil é você fazer o programa, todinho cursar, né, fazer sua dissertação, sua tese, apresentar a defesa, escrever muito artigo, vai lá e escreve, aí você vai voltar. Porque é da área do direito. Mariane, nós estamos tentando fazer interdisciplinaridade, mas como isso está difícil, minha filha? Muito difícil. Isso está... Porque cada um vai puxar para sua área. Às vezes eu pego uma dissertação lá para qualificação. Quando eu chego, que eu pego a dissertação, tá toda jurídica, eu falei, isso aqui lascou. Porque no programa na área do direito só tem eu. Os outros professores não são. Quando pega lá, não, e a linguagem, a responsabilidade civil por danos ambientais, não sei aonde. Aí tá lá o negócio. Já começa com juridiquês, eu falo, o pessoal da banca não vai entender o que está escrito aqui, isso vai dar muito ruim, gente. E eu só fico esperando, de repente vem, olha, você está num programa interdisciplinar, você tem que trabalhar aqui. Vocês não vão começar, pode ser o tema mais jurídico do mundo, e vocês não vão poder começar a trabalhar já diretamente, ou da área de vocês. Aliás, vocês têm que colocar isso dentro das ciências ambientais. É um estudo, vai ter necessidade de um estudo sobre biodiversidade, um estudo sobre sustentabilidade, um estudo de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, sustentabilidade ambiental. Então, gera meio ambiente, próprio meio ambiente, você tem aí meio ambiente urbano. Eu tenho uma orientanda que está fazendo um trabalho sobre meio ambiente urbano. Ela vai ter que escrever o que meio ambiente para entrar em meio ambiente urbano, para depois entrar nos problemas ambientais urbanos. A gente precisa saber o que é meio ambiente urbano. Então, tem toda uma questão interdisciplinar. E é possível, nós fizemos aqui agora. No início da nossa aula, nós pegamos sociologia, filosofia, antropologia e direito ambiental. No começo da aula. Quem estava aqui no começo da aula viu a discussão. Nós falamos de Kant, eu apresentei o François Hoste, o Frederico acabou de colocar um jurista, que é o Milaré, um filósofo, um sociólogo, Hannah Arendt, uma filósofa política, todo mundo dialogando o problema. Então, a questão da natureza, a crise com a natureza, isso aí não é o direito, não são as áreas, isso aí tem todo um estudo interdisciplinar para falar sobre isso. Então, é vocês conseguirem pegar as pesquisas de vocês e buscar aqui, peraí, esse tema eu estou falando de unidade de conservação.
Sabe que é interessante eu falar um pouquinho de biodiversidade aqui no início? Eu quero falar um pouco de problemas de inefetividade de alguma coisa. Então, eu preciso fazer um estudo de efetividade dentro do direito, dentro da proteção ambiental. Isso fica mais fácil, tá? Mariane, na primeira aula sua, eu lembro direitinho que você falou assim: pessoal que fez direito, que me desculpe, mas esqueçam tudo que vocês fizeram. Vão ter que desconstruir. Eu lembro disso. Desconstruir. Tem que desconstruir. Por quê? Quem fez direito, entende o direito. Hoje, se entrar numa sala de aula para dar, você não tem que dar aula. Você vai dar aula, você vai dizer o seguinte: o direito é construído no formato de uma pirâmide. Todo mundo aprende isso no direito. Por quê? Porque um teórico da filosofia do direito disse que é assim. E quem que é ele? O Hans Kelsen. O Hans Kelsen foi lá, pegou e disse o seguinte: o direito, ele é escalonado. Então existe. Gabi, pega o Kelsen e desconstrói, porque senão nós não conseguimos entender o direito internacional ambiental. Aliás, nenhum direito internacional. Por quê? Todo mundo aprendeu aqui, mesmo que não seja da área do direito. Todo mundo que está aqui vai pegar e vai enxergar o direito escalonado. No topo fica uma norma maior. Essa norma maior nós chamamos de Constituição Federal. Todas as leis que estão abaixo dessa Constituição, nós chamamos de leis infraconstitucionais. E todas essas leis, elas devem estar relacionadas com a Constituição Federal, que é a norma maior. Porque se elas não estiverem ligadas à Constituição Federal, elas podem ser declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou por algum tribunal dentro de uma ação, que a gente chama de controle difuso. As normas precisam ser constitucionais. Então, para isso acontecer, eu preciso escalonar. Então, tem um filósofo do direito, olha, nós estamos na aula de Direito Internacional Ambiental, eu estou falando lá de filosofia do direito. Por isso que a interdisciplinaridade, ela existe, a gente só precisa enxergar, ela está ao nosso lado, a gente só precisa enxergar. Veio essa pessoa e disse o seguinte, tem uma Constituição Federal que está no topo, tem essa lei, a Lei de Crimes Ambientais está aqui embaixo, a Lei de Licenciamento Ambiental está aqui embaixo, as resoluções do CONAMA estão bem aqui embaixo. Então, existe uma hierarquia, a gente chama de sistema piramidal de Hans Kelsen. Na primeira aula de Direito Internacional Ambiental, o que eu falo para vocês? Esqueçam esse escalonamento, ele não existe. Nós estamos falando de um direito que não existe uma hierarquia entre as normas, não tem. Não tem como eu virar para vocês e falar assim, a Convenção da Diversidade Biológica, a CDB, ela é hierarquicamente superior à Convenção, ao Acordo de Paris. Ou a Convenção das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Ou a Convenção de Aarhus, que prevê o direito à informação ambiental. Não existe uma convenção chefe, uma convenção, não existe o topo. Então, como que é a lógica do direito internacional ambiental? Nós temos sistemas, esses sistemas ficam orbitando e chocando uns com os outros. Eles coexistem dentro de uma sociedade internacional. Nós estudamos na aula passada um tribunal que se chama Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas tem a europeia. A europeia não é mais importante que a interamericana, não existe hierarquia. Mas, Mariane, não existe um tribunal ambiental superior para rever todas essas decisões se a gente não concordar com essas decisões desses tribunais? Não, não tem. Cada tribunal tem autonomia para decidir da sua forma, cada sistema internacional ambiental tem autonomia para decidir da sua forma. Fica a critério dos estados, dos países, fazerem parte ou não daquele sistema. Então, se eu tenho, por exemplo, a Convenção da Diversidade Biológica, a CDB, ela é uma convenção que tem aí uma presença dos estados altíssima. É uma convenção que roda o mundo inteiro. Mas ninguém virou para o Brasil e falou assim, Brasil, você é obrigado a ratificar a Convenção de Diversidade Biológica. Ninguém falou isso para ele. Até porque violaria a soberania.
Então, os estados, os países, eles aceitam essas convenções, esses tratados de direito ambiental, porque eles querem. Isso significa dizer o que prevalece aqui é o princípio do consentimento. Em qualquer área internacional. Não existe nenhuma lei que diga, país, você é obrigado a seguir isso aqui. Brasil, você é obrigado a estar lá na Conferência das Partes para discutir o Acordo de Paris. Estados Unidos virou e falou, não quero participar do Acordo de Paris. Alguém falou alguma coisa? Não. Dentro do cenário internacional é o princípio do consentimento. Ah, mas se mudar governo, muda? Porque direito e política aqui o direito internacional e a política é muito ligado. Você tem governos com posturas diferentes em relação ao cenário internacional. Como o princípio é o princípio do consentimento, a mudança de governo, ela afeta, mas circunstancialmente, a participação dos estados nas questões, na própria governança ambiental internacional. Nós vimos no final do ano passado uma indisposição pela primeira vez do Brasil com o orçamento da CDB. Não sei se vocês acompanharam isso, vocês vão lembrar disso. Vocês lembram disso? Que o Brasil era o único país que estava travando a aprovação do orçamento desse ano? Vocês acompanharam esse problema? Eu acompanhei isso. Você acompanhou o problema? Eu nunca vi isso na minha vida. A Convenção de Diversidade Biológica, ela tem uma aprovação de orçamento para o ano seguinte. Todo o sistema internacional é assim. O que vai ser gasto com aquilo, o que vai ser gasto com aquilo, então tem que ser aprovado no orçamento. De onde que sai o dinheiro para esses sistemas internacionais? Dos estados. Então, quando a pessoa pergunta para mim assim, quem financia a ONU? Quem financia o sistema internacional X? São os estados. Os estados que fazem parte, eles têm dentro da previsão orçamentária deles um valor que é destinado para esse sistema internacional. O que aconteceu? O único que não tinha mandado dinheiro foi quem? Foi nós. O Brasil não quis, igual o Trump. Queria. O Trump também. E o que acontece? A Convenção de Diversidade Biológica prevê que o secretariado só pode aprovar o orçamento do ano seguinte se todos os estados parte estiverem bem articulados, né, nessa tomada de decisão. Não é por maioria, é todo mundo. Então, saiu no jornal do mundo inteiro. Brasil trava negociação de orçamento da Convenção da Diversidade Biológica, da CDB. No final do ano passado, nós saímos no mundo inteiro. E aí resolveu. Depois que o negócio tomou a proporção internacional, ficou muito feio mesmo. Aí acabou que resolveu e foi aprovado. Foi a desculpa que foi dada, né? O Bolsonaro falou que estava tendo reuniões virtuais e por isso os países pobres estariam prejudicados. Isso, exatamente. quando a Falou pandemia. Que, em razão da pandemia, tinha país que não estava podendo participar da reunião virtual. Uhum. É que eu quero infartar. Eu fico olhando. Tem hora que aparece os trem assim que a gente olha e fala, não vou nem ler, porque assim, eu não vou nem ler, deixa passar, né? É por isso que eu queria falar sobre o documentário que eu te perguntei, sabe? No artigo, porque esse documentário ele está retratando exatamente um travamento do IBAMA e a Amazônia sendo, aos poucos, né? Ela está sendo realmente invadida pelo garimpo, né? Por madeireiros. Inclusive, tem um madeireiro que falou que os dinossauros não fazem falta, não, viu? Então, isso aí é balela. Você pode desmatar sim, você pode acabar, porque dinossauro hoje em dia não faz falta para nós. Assim também a floresta amazônica não fará falta para ninguém no futuro, que isso aí é uma conversa, tá? Então, eu gostaria de pegar, de apresentar, de ter esse documentário assim, bem divulgado e tal. Eu pensei, eu vou fazer meu trabalho nesse documentário, só pode. Mas vamos ver, eu acho que vai dar certo sim, Neide, vai ficar bom. Gente, eu queria falar com vocês, antes de dar continuidade, eu queria que vocês compreendessem a lógica da entrada em vigor dos tratados ambientais dentro dos estados. Pode ser? Porque a gente fala de tanta convenção, né? Por que uma convenção ela tem validade dentro do Brasil?
Por que que a Convenção de Diversidade Biológica ela é considerada uma norma constitucional? A gente precisa compreender como que esses tratados eles têm validade dentro do Estado, tá? Mas é bem rápido, é um caminho bem rápido que eu quero fazer com vocês, para vocês saberem desde quando nasce um tratado. Não vou falar internacional, já expliquei isso para vocês na primeira aula. Tratado internacional é redundante. Todo tratado é internacional, então a gente só fala tratado. Então, desde quando ele nasce, quando sai da cabeça de alguém, até ele ter validade dentro do Estado e ser obrigatório para nós cumprirmos. Por que que nós temos que cumprir a Convenção da Diversidade Biológica? Tem que ter um sentido isso aí. Por que que a Convenção da Diversidade Biológica ela é considerada norma constitucional? Ela é uma norma, ela se equipara à Constituição Federal, tá? Para quem for utilizar a CDB, a força que ela tem no Brasil é a mesma da Constituição Federal. Ah, mas a Constituição Federal não é só a Constituição Federal de 88? Não. A própria Constituição Federal prevê que outros direitos fundamentais podem estar em normas internacionais, em tratados. E a CDB, estou dizendo porque é uma convenção que vocês vão usar nas pesquisas de vocês. É muito difícil não usar. A Convenção de Diversidade Biológica tem natureza, no Brasil, qual que é a força dela? Norma constitucional. Ela se equipara à Constituição Federal. Ela não está abaixo da Constituição Federal, não. Qualquer conflito entre um direito da Constituição Federal e algum artigo da Convenção de Diversidade Biológica vai para o Supremo. É conflito de normas constitucionais. Não é infraconstitucional. Ela não está abaixo da Constituição. Mas a gente precisa entender essa lógica. Como que acontece? Primeira fase é a fase das negociações. Então, alguns estados ou algum organismo internacional, pegar alguns estados se reúnem, pegar lá Brasil, Bélgica, Argentina, qualquer estado, 1 ou 5, 10, ou a ONU, ou a Organização dos Estados Americanos, qualquer organismo internacional. Eles se reúnem. Então, são os países negociadores. Então, está na fase da negociação. Eles se reúnem várias vezes, falam assim, gente, vamos fazer um tratado? Vamos. Nós vamos fazer um tratado. Esse tratado é para quê? Esse tratado é para biodiversidade, porque nos estados a biodiversidade ela não está sendo levada em consideração, o meio ambiente, a natureza está sendo colocada como mercadoria, objeto de troca, precisa de uma convenção que dê uma dignificação maior à biodiversidade. Então, os países entram em consenso. Eles se reúnem. Então, eles estão lá e fazem reunião. 1, 2, 20, 50 reuniões. Fez. Cada estado manda seu representante para essas reuniões, que pode acontecer em qualquer lugar do mundo, tá? E eles fazem um texto. Eles escrevem o texto, os artigos, com a participação de todos os países. São os países negociadores. São os primeiros ali, eles são os depositários. Eles são responsáveis pelo tratado. Então, criou o texto. Vamos supor que criou lá uma convenção de 60 artigos ou 100 artigos. Está pronto. O que acontece? Esses estados, ou um estado, que é o estado que fica responsável por organizar isso, ele encaminha o texto para os governos de todos os estados, todos os países. Pega todos os países reconhecidos como países e encaminha os textos. E fala assim, olha, nós nos reunimos, entendemos sobre a importância de se criar um tratado sobre esse tema e estamos enviando esse texto para você, país, para saber se você quer fazer parte desse sistema internacional, se você quer que esse tratado tenha validade dentro do seu país. Então, você está sendo convidado. Então, eles encaminham essa cópia e, geralmente, quem recebe são os governos, chefe de Estado, ou órgão das relações exteriores. Ministério, por exemplo, no Brasil, Ministério das Relações Exteriores, lá no Itamaraty. Vamos agora trabalhar com o exemplo do Brasil. O Brasil recebeu esse texto. Ele dá entrada dentro do Ministério das Relações Exteriores. Quando ele chega para o ministro, vamos supor que é um tratado que envolva direito ambiental, financeiro, econômico, humano, direitos humanos,
O que ele faz? O próprio Ministério, ele pega quais as áreas que fazem parte desse tratado. Achei 4 aqui. Então, ele encaminha uma cópia para cada ministério por um sistema que chama SIDOF. Esse é o sistema do Ministério das Relações Exteriores de encaminhamento de documentos para outros ministérios. Um programa super antigo, se você atualizar, tem mais arcaico do mundo esse SIDOF aí. Mas é um sistema que sai do Ministério das Relações Exteriores e encaminha a documentação diretamente para os outros ministros. E fala assim, olha, nós acabamos de receber aqui um tratado e como afeta a sua área, eu preciso de um parecer do seu ministério. Então, vai pegar meio ambiente, agricultura, economia, direitos humanos. Vai lá para o Ministério do Meio Ambiente, vai lá para o Ministério da Agricultura, vai lá para a economia, vai lá para os direitos humanos. E nós precisamos de pareceres das áreas de vocês sobre a viabilidade. Mariana, está falhando aqui para mim. Será que é só para mim? O Fernando você falou uma hora e falhou. Tá, eu vou outra hora acelerou, não sei se é... Tá, qualquer coisa eu volto aqui rapidinho, só vou ver a dúvida do Fernando. Fernando? Professora, estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Não, eu vou esperar a senhora concluir, porque estou achando interessante a explanação, para me voltar. Eu ia fazer esse questionamento quando a senhora falou da questão da desconstrução daquela pirâmide que é o etc., né? Mas era justamente para falar sobre essas possíveis recepções de tratados, né, que a própria Constituição traz. Então, quando fala de construção, de desconstrução, eu acredito que a gente, às vezes, poderia arrumar um outro termo, porque dentro daquela teoria ali de Kelsen, e com essa adaptação que nós temos na Constituição de ter essa recepção desses tratados, aí, a depender da forma que ela é aprovada, tem aquela questão de norma constitucional ou norma supralegal, né? Mas eu acredito que, então, ela estaria... não precisaria de ser desconstruída, uma vez que isso embasaria, né, aquela própria teoria, embasaria essa entrada. Era só essa consideração, porque quando se falou de desconstrução, e para a gente do direito é difícil desconstruir muita coisa, né? Mas somos realmente trazendo e a gente tenta entender o máximo essa interdisciplinariedade. Uhum. Mas eu acredito que dentro do nosso sistema, como prever essa forma de recepção desses tratados e convenções, estaria perfeitamente cabível que ele nos amparasse, então, para qualquer trabalho nesse sentido, né? A desconstrução, Fernando, ela não é em relação ao direito interno. Não é em relação à recepção dos tratados. A desconstrução é no sentido de que o direito internacional, isso não é só o ambiental, ele não funciona no sistema de escalonamento, não é na relação internacional e interna. Agora eu entendi. Entendeu? É na relação existência de tratados e tribunais. Entendi. Dentro do cenário internacional, não existe o escalonamento. Todas as convenções e todos os órgãos têm o mesmo nível de autonomia. Entendeu? Eu não tinha entendido que era essa comparação. Quando a senhora disse que nos tratados não tem o escalonamento, esclareceu para mim. Agora, obrigado. aqui não. Agora nós estamos compreendendo como que um tratado tem validade dentro do país. Como que faz? Como que é o procedimento? Sim. Aí o que acontece? Chegou lá no Ministério das Relações Exteriores, o Tratado Ambiental. Então, ele é distribuído pelo SIDOF, ele vai para vários ministérios. Cada ministério, ele tem que fazer um parecer e devolver para o Ministério das Relações Exteriores. Voltou para o Ministério das Relações Exteriores. Ele vai para a Presidência da República. Chegou na Presidência da República, ele não vai para o presidente ainda. Ele vai para a subchefia de assuntos internacionais e para a subchefia de assuntos jurídicos, 2. Nessas subchefias, que são órgãos diretamente ligados à presidência, fica dentro da Casa Civil. Tem a Presidência da República,
tem a Casa Civil, dentro da Casa Civil tem a subchefia para assuntos internacionais e a subchefia para assuntos jurídicos. Lá dentro, cada subchefia também tem que fazer seu parecer. Eles têm que analisar se esse tratado ele viola a Constituição do país e se a matéria é pertinente, é viável dentro do Estado. A questão temática. Então, é uma questão de mérito e uma questão de legalidade. Depois de passar pelos ministérios, depois de passar pela Casa Civil, ele vai para o presidente. Mas não é para ratificar ainda, porque a gente fala muito em ratificar, né? Aqui não é a fase da ratificação, não. Ele vai para o presidente da República tomar conhecimento. Olha, existe. Então, quando chega no chefe de Estado, que é o presidente da República, já passou pelo ministro das Relações Exteriores, por todos os ministérios, pela Casa Civil, e chegou na mesa dele. Esse ato, nós chamamos de ato de assinatura. Ele assina manifestando que é favorável. Olha, o Brasil é favorável a esse tratado. É uma assinatura que ele dá, é só uma assinatura. Não é a ratificação. Por quê? Porque no Brasil, o tratado ele tem que passar pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. Não é só o Presidente da República. Então, o que o Presidente da República faz? Passou por todo esse trâmite aqui dos ministérios, ele assina e ele manda um texto, escreve um texto assim. Estou em caminho para apreciação do Poder Legislativo, o texto do tratado tal, recebido no dia tal, para respectivo trâmite dentro do Congresso Nacional. O que ele faz? Ele manda cópia de tudo, dos pareceres todos. Primeiro vai para a Câmara dos Deputados. Entrou na Câmara dos Deputados, gente, vocês não vão acreditar isso que eu vou falar. Como que funciona? A gente pensa assim, um tratado, desde o nascimento até ele ser ratificado, vocês podem colocar 7, 8, 9 ou 10 anos. O processo todo que eu vou falar para vocês agora. Olha como que já demorou até aqui. Então, ele assina, vai para o Congresso, entra na Câmara dos Deputados. Entrou, vai para o presidente da Câmara. O presidente da Câmara pega aquilo ali e fala assim, meio ambiente, agricultura, economia, análise de constitucionalidade, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Então, no mínimo aqui, pelo menos umas 4 comissões. O presidente dispara para as 4 comissões e pede parecer das 4 comissões da Câmara dos Deputados. Mais parecer. Temática e de legalidade. Volta para o presidente da Câmara. Não sei se vocês sabem, nem todas as leis são aprovadas em plenário. Sabe quando eles se reúnem naquele plenário, lá no Congresso? Nem todas as leis precisam passar por aquele plenário para ser aprovada. Pode ser que saia uma lei hoje, que ela passou pelas comissões e foi publicada, e saiu do Congresso, foi aprovada. Nem toda lei vai para plenário. Todos os tratados, obrigatoriamente, têm que ir para plenário. Então, passou pelas comissões, volta o presidente da Câmara, marca a sessão no plenário. Votação do texto. Aí foi aprovado. Aprovou na Câmara. Saiu da Câmara, o presidente da Câmara manda para onde? Porque no Brasil, o sistema legislativo, são 2 casas. Senado. Vai para o Senado. Quando chega no Senado, presidente do Senado. O presidente do Senado pega o texto tratado, agricultura, meio ambiente, economia, direitos humanos. Que o legislativo tem as comissões. Comissão de meio ambiente, comissão de agricultura, comissão de economia, comissão de direitos humanos. De novo. Fica lá nas comissões, volta para o presidente do Senado. Plenário de novo. Marca a sessão no plenário para o Senado aprovar. Marcou. Aprovou. Aí vai ser publicado um decreto legislativo. Decreto legislativo que aprova o tratado, exemplo, da diversidade biológica, a Convenção da Diversidade Biológica. Sai o primeiro decreto. Decreto legislativo número tal. Já tem validade dentro do país? Não. Volta para o chefe do executivo.
Agora, o chefe do executivo vai fazer o processo de ratificação. É a segunda assinatura que ele dá. Porque ele só pode ratificar um tratado depois que passou por todo esse trâmite que eu falei para vocês. Depois que foi publicado o decreto legislativo. Aí ele ratifica o tratado. A partir do momento que ele ratifica, ele tem que promulgar um outro decreto, que é o decreto presidencial. Então, são 2 decretos. Então, o processo de ratificação vem acompanhado aqui. Aí, sim, nesse momento, esse tratado, ele tem validade dentro do território nacional. Gerlane? Professora, assim, desculpa a minha ignorância, eu não entendo de leis. Mas, assim, ouvindo a senhora falar, e uma outra aula também, que a Cristiane, ela falou muito, né, sobre leis. Aí, assim, essa questão de tratados, né, no caso, sobre essas leis ambientais, esses tratados ambientais. Tá, vai uma pasta para ser aprovada, e quem aprova esses projetos aí, no caso, são aí esses deputados e senadores? São eles que vão aprovar isso daí? Olha o caminho rápido. O tratado chega para o ministro das Relações Exteriores, ele distribui para todos os ministérios que têm o tema envolvendo no tratado. Geralmente é a equipe técnica que faz os pareceres. Volta para depois que passa, volta para o ministro das Relações Exteriores, vai para o presidente assinar, ele assina, encaminha para o Congresso, vai para a Câmara dos Deputados, são os deputados mesmo, os deputados federais, que você está imaginando aí, só que ele tem uma equipe, né? As comissões são formadas por pessoas técnicas. Geralmente não é a pessoa é igual o secretário, o ministro, geralmente são pessoas que são da área, mas têm uma agenda política muito pesada. Então, geralmente são as pessoas técnicas que compõem essas comissões que vão analisar esses textos. Tem pessoas da área jurídica, tá? Porque eu achei interessante, assim, exatamente nesse ponto aí, porque, assim, não estou criticando, mas todos nós sabemos que existem vários deputados, senadores, que não teriam essa competência para julgar algo nessa área. Então, teria que ser mesmo uma pessoa que estudou, que tem uma experiência, né? É igual as comissões, quando a gente pega o legislativo da nossa cidade, por exemplo, dentro da Câmara de Vereadores, não tem comissão de saúde, comissão até da pandemia agora, aí não tem um presidente da comissão? O presidente da comissão é um deputado lá, ou é um senador, mas tem toda uma equipe que compõe essa comissão. Entendi. Tá? Obrigada. Então, passou por esse tanto de gente, saiu o decreto legislativo, volta para o presidente. Aí o presidente ratifica. Vai lá e o termo de ratificação. Aí tem uma solenidade, tem toda uma, né, as câmeras em cima do presidente. Por quê? Porque ele vai ratificar o tratado. Exemplo, não tem nenhum mês que o Brasil ratificou a Convenção contra Racismo. Agora, nem um mês. Mas para sair essa convenção aqui, vocês podem jogar 8 anos para trás. Porque o processo de ratificação de um tratado pode levar entre 7 a 10 anos. Todo esse trâmite que eu falei para vocês. Vocês já ouviram falar de uma convenção que fala do apostilamento de Haia? Já ouviram falar dessa convenção? É uma convenção, né, que desburocratizou a utilização de documentos estrangeiros ou documentos brasileiros de outro país. É uma convenção. Vocês acreditam que ela estava parada há mais de 10 anos? Lembra que eu falei para vocês que por que ela demorou? Todo mundo começou a ver, gente, mas o mundo inteiro já ratificou essa convenção. Por que o Brasil não ratificou? Foi ratificar recentemente. Uma pessoa foi atrás, ela estava presa, engavetada, no ministério. Sabe aquela fase inicial que o tratado chega e o Ministério das Relações Exteriores pega as áreas e encaminha para os outros ministérios? Ela ficou mais de 10 anos dentro de uma gaveta. Foi verdade para vocês mesmo. Contando assim o que aconteceu lá dentro. Uma pessoa falou, mas por que o mundo inteiro já está ratificando a Convenção de Haia para essa questão do apostilamento dos documentos estrangeiros aqui no Brasil? E nós não. Quando foi procurar, estava dentro de um ministério travado. Aí deu andamento, até chegar e aí foi ratificada. Aí correram, né? Pediram urgência, correram lá na aprovação dentro do Legislativo até chegar e foi ratificado, mas já era para já estar aqui desde o início.
Ficou anos dentro de uma gaveta, dentro de um ministério, e ninguém toma providência. É complicado, passa na mão de Mas são muita gente. ações políticas também, né, professora? Porque só pode. Porque não justifica separar um documento, né, internacional, ficar lá na gaveta. Dentro da gaveta. Quem falou isso? O próprio subchefe para assuntos internacionais de dentro da Casa Civil que localizou onde é que estava o tratado, o que estava emperrando esse tratado. Por isso que nós somos um dos últimos países a ratificar o sistema de apostilamento de Haia. Bom, enfim, eu queria que vocês vissem esse caminho. Então, se hoje for ter um novo tratado ambiental, eu gostaria que vocês vissem como que é o caminho para ele ter validade dentro do Estado. Esse caminho não muda, não. O que ele muda? Se ele for um tratado de direitos humanos, a aprovação lá dentro da Câmara e do Senado não é por maioria simples, é 3/5 dos membros. É isso que muda. Agora, Convenção de Diversidade Biológica é uma norma constitucional. A natureza é de norma constitucional. Tá? Então, dá para a gente ter uma noção agora da importância da CDB dentro do Brasil. Até agora, tem alguma dúvida? Deixa eu mudar um pouquinho o assunto aqui. Tá dando para compreender? Tá? Tá dando para compreender, professor, está bem legal. Vamos falar um pouquinho da... Eu queria terminar os textos da nossa última aula. Porque a gente estava falando de tribunais internacionais e ficou faltando 2. E a gente precisa fazer... Vamos falar de um bem interessante, tá? Que é um tribunal que chama Tribunal Penal Internacional. E depois a gente parte para o outro, que é a Corte Internacional de Justiça. É o meio ambiente dentro dos tribunais. E a gente fecha, já volta de novo para a biodiversidade. Fala um pouquinho de a questão principiológica, os textos. A gente vai discutir os textos hoje. E aí a gente vai... teve até uma dúvida... Ótimo, professora. Vamos discutir esses textos, viu? Oi? Vamos discutir esses textos, então. Nós temos que discutir esses textos, principalmente os de hoje. Os de hoje estão bem polêmicos, cheio de hipótese. Mas hoje também, você quer que faz desses de hoje, você quer o fichamento dele também? Qualquer um. Fichamento, gente, é de qualquer um. Então, você foi lá na primeira aula. O que tem lá, parece que nós temos lá 3 aulas, né, já? Isso, exatamente. E mais essa de hoje? Essa é a terceira. Cada aula tem uma quantidade de texto. Vocês escolhem um que é mais interessante para vocês, escreve lá alguma coisa, puxa lá as partes principais e entrega até o último dia do mês. Não precisa preocupar, não. Tá? Com esses fechamentos. Professora? Oi, Gerlane. Gerlane, essa é a primeira aula que eu estou assistindo. Aí, assim, eu já tenho todos os artigos em mãos e eu estou assistindo às aulas que eu perdi. Então, assim, esses fechamentos não precisa ser de todos os artigos, eu posso escolher um por aula? Pode escolher um por aula, você pode escolher todos e fazer um só. É bem livre, tá? Ou escolhe aquele que tem mais a ver com a sua pesquisa. A intenção não é sobrecarregar ninguém, não, é discutir aqueles textos. Sim, aí eu vi a questão do artigo, para a gente fazer um artigo dentro da nossa área, né, do TCC. Aí, assim, depois, se tiver a possibilidade da senhora estar me dando alguma ideia, o meu tema é potencial antibacteriano de justiça, que é uma planta, é o anador. Aí, depois tiver a possibilidade, assim, da senhora estar me dando uma ideia para escrever já dentro do meu tema, porque aí eu já aproveito para o meu TCC. Tá. Sua dissertação. Isso. O que nós estamos fazendo? A gente vai ter uns conteúdos normais, faz as aulas normais. No final, vocês viram lá seminários, né? Tinha até essas dúvidas dos seminários. Vocês viram que a gente começou a fazer, vocês vão falar os temas, as pesquisas que vocês pretendem desenvolver, apresentam mais ou menos a ideia e a gente faz a discussão aqui? É isso. Sim. Ao invés de eu passar um tema para cada um, vocês vão apresentar os temas de vocês. Mas professora, não tem nem ideia. Melhor ainda, porque a gente vai... Se tiver tudo pronto, ótimo. Mas não tem nem ideia do que eu quero fazer, ótimo. A gente vai tentar extrair alguma coisa aqui.
Professora, Oi, Laura. tudo bem? Tudo Eu bem? estava olhando você falar sobre a Convenção de Haia, aí eu resolvi pesquisar aqui, aí eu fiquei meia surpresa. Fala que o Brasil levou 50 anos para poder. Não sei, pensei que eu estou certa ou será que eu estou errada? O Brasil levou 50 anos para poder fazer a adesão no decreto 8.660 para a Convenção de Haia, foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Mas o que que acontece? 50 anos, professora. Não é, não é que ele levou 50 anos depois que entrou, não. É desde quando saiu. Então, mas mesmo assim, 50 anos, meio século, é muita Não, coisa. a maioria é assim. Por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. A gente fala isso nas nossas aulas, sempre, usa muito. Nós discutimos já a questão do meio ambiente no Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa Rica é de 69, o Brasil ratificou em 92. Nossa, mas sem comentários, né, professora? Fiquei espantada agora, viu? É muito tempo. Meu Deus do céu. É a ratificação que o Brasil fez no Pacto de São José da Costa Rica foi em 92. E o Pacto de São José da Costa Rica é de 69. Não é bem de espantar todas as coisas que acontecem no nosso país, não, porque até uma convenção demora, até um tratado demora isso tudo. Imagino que é mais que não demora nesse país, nossa, meu Deus. Um tratado, ninguém imagina, quando eu conto o caminho do tratado, a gente pensa assim, nossa, internacional vai ser mais rápido, né? Um tratado, a partir do momento que ele foi feito até ele ser ratificado, no mínimo 7 anos. Dentro do procedimento brasileiro. Não estou falando que nos outros países seja dessa forma. No Brasil é. Considerando todo esse caminho que eu passei para vocês, é muito difícil isso sair antes. É claro que se for uma coisa muito urgente, isso acontece muito no direito internacional econômico. Surgiu um sistema internacional econômico que vai facilitar a exportação, importação, alguma coisa nesse sentido. Aí corre. Agora, se for ambiental e direitos humanos, pode esquecer, pode largar o negócio lá que vai ser pelo menos 7, 8, 9 anos esse tratado para ser ratificado. Eu li aquele texto seu do ecocídio e interessei muito sobre ele, achei muito interessante. A gente vai falar sobre Assim, isso eu agora. até fiz um fichamento dele. Tá. Li, achei interessante, estava pensando em fazer meu artigo da sua disciplina em relação a isso, sobre o ecocídio. Mas agora eu achei interessante o caminho de um tratado, sabe? Eu achei interessante. Nossa, demora demais. Aí a gente tem que buscar os tratados ambientais. Isso você pode até mapear, fazer uma pesquisa para mapear dentro de um recorte temporal quantos tratados ambientais o Brasil ratificou e onde foi a maior dificuldade para o processo de ratificação dos tratados ambientais. Se eu colocar, por exemplo, assim, o caminho de um tratado ambiental seria bom, professora? É um tema, não é título, mas é um tema. É um tema. Pois é, você acha que seria bom? Acho que seria extremamente interessante, porque vai ficar interessante, Laura, o que que é o ineditismo aí? O que que é o inovador? É você pegar um recorte temporal a partir de tal ano. Quantos tratados ambientais o Brasil ratificou? Em quanto tempo? E se existe alguma falha na ratificação de tratados ambientais no Brasil? Então, não é só. Você precisa problematizar a sua pesquisa. Aí vai deixar a sua pesquisa interessante, tá? Mas a gente faz esses momentos mais para o final da aula, que a gente tem o conteúdo e à tarde, né? À tarde a gente conversa mais sobre as ideias de Eu vou pesquisa. conversar com você sobre isso. Eu achei interessante fazer meu artigo na sua disciplina em relação a isso aqui. Gostei. Eu gosto de desafio, coisas que... Tá, assim, nossa, eu fiquei muito assim, surpresa. É muito tempo, meu Deus do céu. Tempo de uma vida nascer. Nossa, é muita coisa, professora, que isso. Obrigada, viu? Obrigada, Laura. Fernanda, a mãozinha está levantada. Está com a dúvida? Fernanda e Gerlane, a mãozinha de vocês. Tá não? Tá ok? Não, então vamos seguir aqui. Professora, Frederico, queria fazer uma indagação. E sendo o direito um reflexo da sociedade,
E um tratado desse, às vezes, ele é ratificado, já tem aí, sei lá, 20, 30 anos, como você falou. Ele já não atende mais os anseios da sociedade, muitas vezes. Como faz, então, para adequar esse tratado, emendá-lo? Como é que é feito esse processo, né? Tal qual as leis, né, que tem justamente ali as mudanças, né, legais, e com relação ao tratado, que é uma coisa originária de uma convenção internacional, como é que seria feito, então, essa adequação desse tratado, que muitas vezes já está obsoleto, né, frente às necessidades da sociedade? Frederico, toda vez que tem a necessidade de fazer uma alteração num tratado, na verdade, o texto do tratado não é alterado. Até quando ele entra no Brasil, por exemplo, entrou um tratado no Brasil, ele não pode ser alterado. A gente fala de engessar. Então, quando ele entrou no país, ele é engessado. Tá? Então, tem que aceitar o tratado daquele jeito. Agora, vamos supor que tem 20 anos que esse tratado foi ratificado pelo Brasil. Ok. Hoje, nós temos uma outra realidade em relação àquele tema. Nós temos duas alternativas. Ou nós fazemos um outro tratado, na verdade são dois, não tem como, tem que ser por tratado também, só que ele recebe outro nome. Quando você vai adicionar alguma coisa em um tratado, ele chama protocolo adicional, o nome é protocolo. Para ficar mais fácil para você compreender, existe a Constituição Federal dentro do Brasil, não existe? Se a gente quiser acrescentar alguma coisa, não é por emenda constitucional? No tratado é a mesma coisa. Se você quiser adicionar algo, o nome é protocolo adicional. Mas ele precisa passar pelo mesmo trâmite. Mesma coisa tem que acontecer, porque ele é um tipo de tratado também. Então tem como, só que se chama protocolo adicional. Aconteceu no Pacto de São José da Costa Rica. Nós temos um Pacto de São José da Costa Rica de 69 e viu-se que não era suficiente aquele pacto, então teve um protocolo adicional, chama Protocolo de São Salvador. Teve a necessidade de alterar, de acrescentar mais direitos no Pacto de São José da Costa Rica. Ou então você faz um tratado específico. Vou te dar um exemplo. Nós temos a Convenção Americana de Direitos Humanos de 69, que é a mesma coisa de Pacto de São José da Costa Rica. E ela não trouxe especificamente questões envolvendo racismo. E aí, o que aconteceu? Uma onda de racismo muito grande, problemas envolvendo racismo, e aí a comunidade internacional viu a necessidade de alterar alguma coisa, tem que ter alguma coisa específica sobre racismo, ou alguma coisa específica sobre violência contra a mulher. Então, cria um novo tratado, que foi ratificado no mês passado, Convenção Americana para o Racismo. Então, ou você faz um protocolo adicional a um tratado anterior, ou você ou você faz um protocolo adicional a um tratado, ou você cria um novo tratado. Igual aconteceu agora recentemente, que é a Convenção Americana para Racismo. Ok, Frederico? Ok, obrigado, professor. Só um minutinho, gente.
Pronto, pessoal, entrou aqui só um rapaz para medir uns negócios aqui, já deu certo, desculpa a ausência. Vamos lá. Então, Frederico, é isso. Um novo tratado é feito. Se houver necessidade, por exemplo, de uma alteração na CDB, na Convenção de Diversidade Biológica, ou faz um protocolo adicional à convenção, ou faz uma nova convenção com um nome mais específico. Como foi feito? Foi feita a Convenção de Diversidade Biológica e depois foi feita uma convenção especificamente para comércio de animais em extinção, que era uma situação que estava acontecendo emergencial e precisou-se de um tratado, tá? Agora, uma coisa eu posso adiantar para vocês, é o mesmo procedimento, todos esses tratados passam pelo mesmo procedimento. Não é porque é adicional que é mais simplificado, não. Ele vai passar pelo mesmo procedimento que eu acabei de falar para vocês. Tratado é gênero, e ele tem várias espécies. Convenção é uma espécie de tratado, protocolo é uma espécie de tratado, pacto é uma espécie de tratado. Então, nós temos várias espécies, pactos. Pacto é uma espécie de tratado. Tratado é gênero. Às vezes a gente fala assim, um tratado ambiental, pode ser qualquer convenção. Convenção da biodiversidade, a convenção para comércio de animais em extinção. Esse caso, por exemplo, envolvendo o parque lá, o Bald Hills, o parque eólico, né, com os papagaios lá do ventre laranja, se eu não me engano, alegaram que estavam violando 5 convenções. Então, 5 convenções para tratar de assuntos semelhantes. O direito internacional ambiental, ele não tem problema de leis. Ele não tem problema envolvendo tratados, pelo contrário. O problema do direito internacional ambiental é um número excessivo de tratados falando da mesma coisa por atores diferentes. Esse é o problema. Então, o que a gente chama de complexidade do direito internacional ambiental. É tratado demais. Alguém teve a ideia de fazer uma pesquisa para mapear quantos tratados se falavam de desenvolvimento sustentável. E conseguiu localizar mais de 350 tratados falando de desenvolvimento sustentável. Hoje, o maior problema, além de falhas de governança ambiental, é o cenário de complexidade mesmo, é quem que eu tenho que obedecer. Esse é o grande problema da gente não ter um escalonamento dentro do direito internacional ambiental. Então, como nós temos muitas convenções, como nós temos muitos tribunais e muitos órgãos falando sobre o direito ambiental, sobre o meio ambiente, fica difícil compreender. O Valdan, por exemplo, ele pode estar desenvolvendo um tema, um assunto, e fala para nós aqui esse assunto. Aí ele vira para mim e fala assim, professor, estava dando uma olhada, tem uma convenção específica sobre o meu assunto, tem uma convenção X que fala sobre isso também, tem outra convenção que já está falando outra coisa. Qual que eu tenho que seguir? O problema do direito internacional ambiental hoje é esse. Ou então a Ana Paula vira e fala assim, Mari, eu estou aqui trabalhando um caso X envolvendo a minha pesquisa, eu encontrei uma decisão de um tribunal internacional envolvendo a violação do meio ambiente, encontrei outra decisão, encontrei um caso semelhante em outro órgão, a ONU acabou de se pronunciar sobre isso, dizendo outra coisa recentemente. O que eu vou seguir? O que eu vou colocar aqui na minha pesquisa? Então, esse número excessivo de atores, esse número excessivo de fatores, esse número excessivo de tratados no cenário do direito internacional ambiental causa um fenômeno que é o texto da nossa primeira aula. Está lá postado para vocês. A complexidade do direito internacional ambiental. E a complexidade não é no sentido de o direito internacional ambiental complexo. A complexidade não é no sentido de obstáculos. A complexidade é no sentido de há um número excessivo de atores, fatores, normas, tudo envolvendo a mesma rede. Gente, hoje nós estamos vendo uma ascensão de atores não estatais em detrimento dos atores estatais. Existe essa ascensão. Quem são os atores estatais? Estados, os organismos internacionais. Quem faz o tratado? Nós estamos vendo a ascensão de atores não estatais na tomada de decisões, dentro da governança. Por exemplo,
Vou pegar em outras áreas para vocês compreenderem. Quem dita as normas da internet no cenário mundial? É o ICANN. É um ator não estatal. Ele não é Estado, não. Ele não é público, não. Ele é privado. Quem dita as normas... Tá, eu não entendo muito de futebol. Só estou vendo uma confusão aí da Copa América. Mas quem dita as normas dentro do futebol internacional? É a FIFA. É um ator não estatal. Sai de lá. Em direito sanitário, claro que tem a Organização Mundial de Saúde, mas olha a ascensão dos atores científicos. E agora vamos puxar para a nossa área. Dentro do direito internacional ambiental, hoje, quem mais se sobressai não são os tribunais, são as organizações não governamentais, são atores não estatais. Todo mundo sabe quem é Greenpeace, todo mundo sabe quem que é a WWF, todo mundo sabe quem que é a rede privada que está criando o movimento. Agora, se eu chego com uma pessoa e falo assim, o que a Convenção de Aarhus fala sobre a informação ambiental? A pessoa vai falar, Convenção de Aarhus? Mas se eu perguntar, o que o Greenpeace manifestou semana passada sobre alguma coisa? Então, nós estamos vivendo um cenário de ascensão ainda, tem isso ainda. Existe um número grande de atores e os atores não estatais, eles acabam se sobrepondo na criação de normas no cenário internacional. Ah, mas isso é possível? Eu seguir normas de atores não estatais? Sim, no cenário internacional, eu falei para vocês, não existe hierarquia. Não tem ninguém que diz o seguinte, o tratado tem mais validade que essa decisão. A norma da FIFA não tem validade, por quê? Porque é de um ator não estatal, então tem que seguir o tratado esportivo. Não tem. Quando a gente fala que não existe essa hierarquia, é em todos os atos. Então fica um cenário que nós temos organismos internacionais, nós temos tratados ambientais, nós temos decisões, nós temos ONGs, nós temos movimentos que ficam ditando e dizendo coisas a todo tempo. E isso tem impacto dentro dos estados. De alguma forma tem. Então, quando eu falo de complexidade do dia, do direito internacional ambiental, o DIMA, direito internacional do meio ambiente, é nesse sentido. Existe uma necessidade de reorganização desses atores, não para tirar a legitimidade, não é isso. Ou até para fazer um estudo de legitimidade. Espera aí. O Fernando pode virar para mim e falar assim, professor, aquele caso da usina de Belo Monte, ele passou por 60 ações dentro do Brasil e chegou no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal falou que a usina tem que seguir, que ela não tá errada. Foi isso que aconteceu. Aí o que a comunidade indígena local fez? Processou o Brasil num tribunal internacional, alegando falhas no licenciamento ambiental e que a usina está em cima de propriedade indígena e que houve violação dos direitos indígenas. Sai uma decisão lá do Tribunal Internacional e fala assim, Brasil, para a usina, paralisa. Paralisa até você corrigir o licenciamento ambiental dessa usina. O Fernando pode virar para mim e falar assim, qual que é a legitimidade que esse Tribunal Internacional tem para dizer essa decisão? Ele pode questionar a legitimidade. Eu não votei para aqueles juízes internacionais lá. Eu não escolhi aquelas pessoas para estar lá. Ele pode falar isso para mim. Ele está questionando a legitimidade de um tribunal. Eu não escolhi aquelas pessoas. Eu não sei nem quem são os juízes, os 7 juízes que decidem esses casos. A gente não está falando mais de estudo de efetividade, nós estamos falando agora de estudo de legitimidade. Se ele me questiona isso, ele está questionando, ele está dizendo o seguinte, os tribunais internacionais não têm legitimidade para decidir questões ambientais em relação aos países. Ele está questionando a legitimidade dos tribunais. A Cristiane pode virar para mim e falar o seguinte, professora, eu não estou entendendo muito bem aqui. Tudo bem em relação às leis, porque
quem faz as leis é o Poder Legislativo e são representantes do povo ou dos estados, passaram por um crivo eleitoral. Mas agora o Supremo Tribunal Federal acabou de proferir uma decisão dizendo que a compensação ambiental tem que seguir isso. Aí a Cristiane me contesta, ela fala assim, uai, Mariane, qual a legitimidade que o Supremo Tribunal Federal tem para criar essas novas condições em relação ao licenciamento ambiental que não estão previstas em lei? Então, a Cristiane está contestando a legitimidade de um tribunal nacional, mesmo que seja a Suprema Corte do Brasil, mas a legitimidade do tribunal. Eu não votei naqueles ministros para estar lá. Tem 11 ministros lá, eu não votei neles. Por que eles estão normatizando agora o direito ambiental? Eles estão criando regras novas para compensação ambiental. Quem decide partir para esse campo de estudo não está fazendo estudo sobre efetividade, está fazendo estudo sobre legitimidade. E aí está questionando a legitimidade de tribunais para normatizar questões ambientais. Por que o órgão X decidiu que criou essas condicionantes aqui para esse empreendimento? Isso nunca aconteceu antes. Por que para esse está fazendo? Então, gente, o campo aqui no cenário é muito, muito amplo, muito amplo. Na aula passada, nós estaríamos aqui falando de efetividade ao extremo. Agora, nós estamos aqui já falando de legitimação. Quem escreve sobre legitimidade e deslegitimação de tribunais é esse autor aqui. Jeremy Waldron. Não é um autor exclusivamente do direito. Todos os autores que eu indico para vocês, teóricos, não são juristas. Isso aqui se aplica a qualquer área. Qualquer texto dele é para falar sobre a legitimidade ou a deslegitimidade de alguns órgãos para ditar normas. Então, quem escreve sobre isso não tem como fugir do Jeremy Waldron. Ele fala assim, nós somos muitos e pensamos diferentes. É uma frase muito típica dele. Qualquer evento que ele faz, ele abre, ele fala assim, nós somos muitos e nós pensamos diferentes. E aí ele começa a falar da teoria dele. A Ana está lá no tribunal. Quem deu legitimidade para os desembargadores dizerem, normatizarem uma determinada situação? Ele fala da legitimidade e deslegitimidade de tribunais. Seja tribunais nacionais, tribunais estrangeiros ou tribunais internacionais. Principalmente os internacionais. Nós estamos aqui dentro do Brasil, de repente chega uma decisão mandando paralisar uma usina e nós aqui na nossa sala de aula, nós não sabemos quem são os 7 juízes que compõem o tribunal que acabou de dar essa decisão. Mas o Brasil tem que cumprir. Por quê? Porque ele ratificou o tratado e aceitou a jurisdição daquele tribunal. Então, tem que cumprir. São pontos que a gente precisa conhecer, saber, né? E vai ficando melhor nas nossas aulas. É uma disciplina, não é tão simples, mas é uma disciplina que vai, a partir do momento que a gente vai compreendendo a lógica do direito internacional ambiental e vai compreendendo a existência desses atores, desses fatores, desses contextos, as discussões vão começando a surgir naturalmente. Questões envolvendo efetividade, questão envolvendo legitimidade, casos que são julgados por esses tribunais. Por exemplo, uma pessoa, um grupo de empresários controla uma barragem. Então, tem 3 empresas que trabalham numa barragem. 2 controladoras e uma empresa que opera. Ali, as empresas, 3. 2 brasileiras, a outra estrangeira. Acontece uma tragédia ambiental, um rompimento de uma barragem. Rompeu. Matou 319 pessoas, matou 370 pessoas, ou matou 19 pessoas na primeira. Destruiu cidades, destruiu comunidades indígenas, ancestrais, destruiu rio, destruiu fauna, flora, estrutura de cidade, acabou com a mobilidade do local.
causou destruição no oceano, 650 quilômetros de danos. Nós estamos em 2021. Isso acontece em 2015, no final do ano. E a gente procura saber hoje, aqui na nossa sala, o que foi feito. E a gente descobre que umas 20 indenizações foram pagas, a destruição da cidade está lá até hoje, a lama está lá no local, tem indígena morrendo, estou contando para vocês o que está acontecendo. Tem criança sofrendo com a relação com a terra, porque tem uma relação espiritual com a terra. Os problemas estão tudo aí. E aí, o que foi feito? E aqui a gente descobre. A gente descobre, recentemente, fazendo pesquisa de campo, que as empresas estão mandando representantes para as pessoas assinarem um documento, receber 20 mil, 10 mil reais, se a pessoa está passando fome, recebe. Para não processar. Essa é a efetividade que nós temos aí, em termos ambientais? Então, quais são as possíveis alternativas? Aí eu estou querendo deixar o campo, já para preparar aqui o terreno, Gabi, estou querendo dar uma preparada no terreno para o próximo assunto. Porque vai chegar no campo, no momento em que nós vamos tentar falar, olha, aqui dentro não teve responsabilidade, aqui dentro não teve efetividade até agora. Tem que ter uma outra alternativa para as questões ambientais. O direito ambiental, o direito internacional ambiental, assim como os direitos humanos, eles já nascem com uma baixa cogência. Não são iguais às normas econômicas que já nascem aplicadas. Se você não cumprir, está aqui a multa. Está aqui o sistema de coerção. Olha, país, se você não cumprir essa regra de exportação, você vai ser expulso do sistema. Se você for expulso do sistema, você está lascado em relação à exportação. Você não vai participar desses benefícios aqui de importação e exportação. As sanções econômicas funcionam. Agora, o direito ambiental, direitos humanos, a gente chama de soft norms. São normas soft, né? O que é soft? Quando a gente anda coisa soft, fofinha, né? Coisa soft. Não é aquele direito duro, é o hard norm. Então, a gente já tem um problema aqui com o nascimento do direito ambiental. Ele é um direito que já nasce com a baixa efetividade. Historicamente, ele é assim. Então, o que nós buscamos? Aí, agora a gente entende por que o direito internacional ambiental é criado. Ele é multifuncional. Ele vai pegar tratado para suprir alguma coisa, ele vai pegar decisão, ele vai abrir possibilidades de você levar casos nacionais para o cenário internacional, para coagir de alguma forma aqueles países a cumprirem alguma coisa. E aqui eu estou querendo preparar um terreno para a gente entrar num campo de estudo extremamente delicado dentro do direito internacional ambiental. É possível. Eu vou deixar o problema de pesquisa aqui. Uma pergunta, vou problematizar e já vou tacar aqui o problema de pesquisa, que a gente vai discutir isso na tarde. É possível responsabilizar criminalmente alguém, pessoa, eu não estou falando de estados, porque até agora nós estudamos a responsabilidade dos países. É possível responsabilizar criminalmente pessoas em algum tribunal internacional por crimes ambientais? Essa é a pergunta de pesquisa. É o problema de pesquisa. Quem estava falando aqui, acho que ela saiu, está falando comigo agora, até falou que queria fazer a pesquisa dos tratados. Estava falando aqui sobre... professora. A Laura. A Laura falou, eu li o texto de ecocídio, gostei muito. Uhum. Ela mencionou isso aqui. Não foi? Você leu o texto, né? Você está querendo até fazer o fichamento. Eu li o texto, fiz o fichamento do texto sobre o ecocídio, sobre a questão de ser crime, mas ainda não está definido, como chama, taxativo mesmo, não é isso? Então, eu li sobre isso e me interessei muito. Aí fiz o fichamento. Agora, você falou sobre a questão da Convenção de Haia. Eu achei interessante o tempo, porque foi muito tempo. Aí eu comecei a olhar aqui, você está falando aí, eu estou pesquisando aqui, até já selecionei o material aqui, porque eu interessei em fazer meu artigo, que eu estava meio decidida entre o ecocídio, mas aí agora essa matéria de hoje me chamou atenção. Hoje, o que tem de discussão mais atual dentro do direito internacional ambiental é o ecocídio. As pessoas vão tentando, de todas as formas, buscar
alternativas de responsabilização porque não vê efetividade. Então, fica aqui uma pergunta de pesquisa. Porque estados é possível. A gente viu quantas ações tem nos tribunais internacionais contra os países por problemas ambientais. Isso é possível. A minha pergunta aqui não foi estado, não, é gente mesmo, é pessoa. Então, tem um grupo de empresários, ou empresário, né, responsável pela operação de alguma coisa, ou alguém que errou ali num licenciamento, ou num laudo, alguma coisa, alguém que possa ser responsabilizado. É possível responsabilizar pessoas no cenário internacional criminalmente, prender mesmo. Eu não estou falando de pagar indenização, não. É responsabilidade penal por crimes ambientais. E que crimes ambientais seriam esses? Qualquer crime ambiental? Então, esse é o ponto, hoje é o ponto de discussão envolvendo o direito internacional mais polêmico. Nós não temos ainda uma resposta, né? Então, professora, lá no texto fala isso. Lá no texto, no artigo, fala sobre essa questão. É crime o ecocídio? Mas quais são esses crimes? E quem, né? Quem vai responsabilizar? Como que serão, como que o direito internacional vai responsabilizar? Porque esses crimes, eles ainda não estão definidos, eles não estão legalizados, na verdade, né? Assim, citados assim. Quais são esses crimes? É crime? Mas quais? E é uma discussão imensa, assim, vai longe, né? Uma discussão. O texto é maravilhoso, eu gostei. Vocês vão gostar dessa discussão. Pessoal, só são 12h10, agora que eu vi 12h07, né? Vamos fazer um intervalo para o almoço. 2h10, mais ou menos, pode ser? A gente retorna? Ok? Beleza, bom intervalo para vocês, bom almoço e a gente volta daqui a pouquinho. Mais.